Boa noite, querido público e convidados aqui presentes. Esta noite, essa tardinha, para entrar na noite, me corrigindo, é uma tarde de muita alegria para nós, pois, apesar de estarmos numa pandemia, sem poder sentir o calor de vocês aqui, juntinho da gente, para transmitir a emoção do teatro, nós estamos levando o teatro para as plataformas digitais, com a finalidade de levar para vocês esse projeto maravilhoso que é o Projeto Saúde pela Arte. Então, o projeto é um projeto social que possibilita seus alunos a experimentarem as emoções e transmitir para o público. Quando nos vimos sem espaço para poder realizar nossas atividades e em face dessa pandemia, nós tivemos a graça de receber o auxílio da Lei Emergencial Aldir Blanc, o que proporcionou desenvolver esse trabalho para vocês. E desta forma, nós conseguimos montar um pequeno estúdio, de casa mesmo, e transmitir através de plataforma Zoom as oficinas que resultaram neste trabalho. E para dar vida ao texto de Jean-Luc Lagasse, História de Amor, Últimos Capítulos, eu tenho como protagonistas Aldair Caetitu como primeiro homem, Ramon Gomes como segundo homem, e Suzy Carelli como a mulher. Gravação de Ari Gonçalves e transmissão por Pedrinho Divulgações. Aqui presente nessa live temos também o secretário de Educação, Pedro Caio, e o nosso amigo multicultural, Miguel Ângelo. Sejam todos bem-vindos. Mas antes de passar para o texto propriamente dito, eu quero deixar aqui o meu agradecimento a todos os colaboradores dessa live. A Prefeitura de Cabrobó, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Educação, o vereador Rony Russo, o Geladão, Aquarela Móveis, a Rádio Nova Geração, Gessé Vidros, Premolagem, Valdivino, Postos Valdivino, ST Agronegócio, Casa das Cordas, Cabrobó Construção, Tenório K, Renovar e CDL. Meu muito obrigado. Também tenho aqui a Farmácia do Sertanejo, também está com a gente. Muito agradecida por toda a colaboração do comércio de Cabrobó. E eu vou ter aqui também alguns sorteios para o público. Eu tenho 4 camisetas e tenho uma cestinha de doces da Gabriela Carvalho Doceria. E tenho aqui essa linda camiseta do Projeto Saúde pela Arte que eu vou também sortear para vocês. E aqui, ó, ela traz os nossos patrocinadores. Eu agradeço de coração para todos que colaboraram, além da Lei Aldir Blanc, o Governo do Estado de Pernambuco, que colaboraram para o desenvolvimento deste trabalho. Para vocês participarem, para ganhar a camiseta e os docinhos da Gabriela Carvalho, vocês vão mandar uma mensagem para o meu celular, que é 8876-9210. Então, anota aí esse celular e manda uma mensagem, eu quero essa camiseta. E com vocês, História de Amor, Últimos Capítulos. História de Amor, Últimos Capítulos, de Jean-Luc Lagasse. Personagens: a mulher, o primeiro homem, o segundo homem. Prólogo: o primeiro homem. Prólogo: o primeiro homem, uma noite, o primeiro homem fica sozinho. Esquecem-se dele. Não sabem o que ele faz, o que é feito dele. Foi feito dele. Que idade é que ele tem? O primeiro homem, uma noite, é a história de 2 homens e uma mulher. A mulher. Ela,
a mulher, eu, ela. Ela ri-se delicadamente. Talvez não a distinguimos muito bem. Talvez chore também, um pouco, é possível. Uma noite, ele, o primeiro homem. É a história de dois homens e uma mulher. Ele, o primeiro homem. Você. Exato, eu. O primeiro homem. Ele, eu. Não comece a me confundir. O primeiro homem deixa a sua casa. Deixa a cama onde dormia. Deixa-os longe, atrás de si. Abandona-os. É a ideia. Caminha pelas ruas, na obscuridade. Não se sabe por que é que toda a cidade está apagada. É o que parece. Toda a cidade está apagada. Foi na parte antiga da cidade que tudo isto aconteceu. A parte antiga da cidade, tal como era antes. Talvez é o que ele pensa. Talvez não entenda. Talvez ele não entenda. Talvez não haja mais ninguém. Todos os habitantes teriam partido. Uma história assim. Todos os habitantes teriam partido sem deixar morada. Não há mais ninguém. Partiram todos, sem se ter sabido, sem lhe terem dito nada. Nunca me dizem nada. Talvez tivessem fugido. É o que ele pensa. Talvez tivessem fugido sem prevenir. Ou então, estão dormindo. É mais simples. Só mesmo ele para imaginar uma coisa mais complicada. Estão dormindo. É possível. Veróssimo. Estão dormindo e calam-se. Ele, o primeiro homem, na sua cabeça, acha que não vai voltar, que toda esta história está acabada. Faz frases. Diz para si mesmo que toda esta história está acabada, que está envelhecendo. É disto que estou falando, que também está envelhecendo o passeio na cidade, à noite, que está envelhecendo particularmente. O segundo homem. O segundo homem. O prólogo é principalmente a história do primeiro homem, a sua partida, o fim das suas ilusões. Eu estou um pouco retirada e, ao mesmo tempo, tão próxima também. Ela diz que conta menos, que é menos importante. Está em segundo plano. Há menos luz, não a vemos bem. O primeiro homem foi sempre assim que eu vivi. Eu não sabia. Não imaginava que um dia, esta noite, por exemplo, tudo pudesse se apagar, acabar. Vivíamos assim os três. O resumo da história é isto. Vivíamos os três juntos. Que idade é que nós tínhamos? É na parte antiga da cidade que isto se passa. Aqui, antes, não havia nada. Era o campo. Nem estrada, nem casa. Um dia, uma noite, naquela noite, tudo acaba. É o fim desta época da minha vida. Tenho um pouco mais de 20 anos. 22, 23. Não entendemos muito bem o que se passa. Alguém traiu. O primeiro homem, eu. Aquele que eu faço. O primeiro homem desiste. Pensa. Escreve. Um costume que tem. Envia uma carta e escreve. Alguém traiu. Isto alivia. As cartas anônimas, as cartas de amor. Devia escrever mais. Deixa a cama. Deixa a casa. Caminhe em direção à ribeira. Foi aqui que o tínhamos deixado. Não sabia o que vai sair daqui. Está infeliz. É nisto que ele está pensando. Esta condescendência que às vezes tinha para com a infelicidade. Que tenho. Esta condescendência que tenho para com a infelicidade. Teria sido muito bonito, muito elegante, gritá-lo na cidade apagada. Repetindo, na cidade apagada. Teria sido muito bonito gritá-lo na cidade apagada. Extremamente literário. História de amor é uma história literária. Ela ri. Lendo. Ela ria levemente, ou ainda chorava um pouco, não me lembro. O outro homem, o segundo, bem, admitamos. Eu, o segundo homem, naquela época, quando tudo começa, naquela época, o segundo homem não fazia nada. Era o mais novo. É o mais novo. Era o mais novo. Acho eu, e vivia ali com eles. Quando o outro desce em direção à ribeira, ele está na cama e dorme. Eu dormia. É isso naquele momento, quando isto começa. Não me lembro de nada. Estava na cama dormindo.
Teria sido suficiente fazer tocar o telefone, tirá-lo do sono e dizer-lhe, lembrar-lhe energicamente, dizer-lhe que existia. É isto, penso eu, que deveria ter sido feito. É claro que talvez tivesse sido menos bonito. É pena, menos elegante, menos extremamente literário, evidentemente. Não gosto nada quando você fala assim. Dizer-lhe ao telefone. Olha para mim quando estou falando contigo. Dizer-lhe ao telefone. Abandonar a ribeira ao luar e procurar uma moeda no fundo do bolso. Naquela época, um acrescento à primeira versão. Naquela época, se bem se lembram, podia-se. É uma das diferenças sem importância com o mundo de hoje. Naquela época, lembramos-nos bem, naquela época, podia-se telefonar com moedas. Ainda não estávamos submetidos à absoluta e necessária premeditação dos cartões magnéticos. Vou retomar. Dizer-lhe ao telefone, abandonar a ribeira ao luar e procurar uma moeda no fundo do bolso. A coisa mais simples do mundo. História de amor podia ser também uma história telefônica. Só isso. O primeiro homem, ao descer em direção à ribeira, era aqui que o tínhamos deixado, descendo em direção à ribeira. É a sua profissão, é preciso dizê-lo. Eles não vão entender nada. Contar histórias, inventar. É assim que ele ganha a vida. Estou explicando. Contar histórias é a sua profissão. Descendo em direção à ribeira. Juntos. Era aqui que o tínhamos deixado. Descendo em direção à ribeira. Não se sabe. Já não sabia onde estava. Tem o projeto de se atirar. Descendo em direção à ribeira. É jovem. Aprecia esse pequeno gosto pela desmesura. Pouco a pouco, pensa na história. Na bela história que isso dará. Na bela história que isso poderia dar. Ela constrói-se devagarinho, a velocidade do seu passo nas ruas desertas. Na cidade apagada. Na sua cabeça, quando chega perto da ribeira, é o momento ideal para saltar. A história está pronta, não morre, dá a volta e parte para escrever. História de amor é um livro. Ela ri. Ela ri com vontade. É o que está escrito. Eu não sei nada. Vocês nunca me dizem nada. A mulher ri. Primeira parte. Íamos em direção à colina. Hoje, a cidade é lá. A parte nova da cidade. Na colina, tanto quanto me lembro, passeava-se. Passeávamos. Contávamos-nos histórias. Aquilo fazia-nos rir. Dos três, você era o que se ria menos. É possível. Não me lembro. É possível. Não me lembro de ter sido mais ou menos risonho do que os outros. Era ajuizado ou algo assim. O que ele quer fazer é sempre a mesma coisa. Conta uma história. Isso me diz respeito de uma forma mais ou menos longínqua. Sabe, já nem sequer me questiono para você. É o que eu entendo. Tenho de agarrar as palavras, as frases, as ideias também, sem interrogar. Não peço que confirme o que eu penso, o que eu suponho. Eu penso, eu sei. Penso que não lhe dá vontade. Portanto, o que ele quer fazer é contar a história de dois homens, vocês dois, e de uma mulher, eu. Foi o que eu entendi. Joguemos esse jogo de que eu não gosto nada. Joguemos ao antes, portanto. Antes, ele já dizia a mesma coisa. E, sobretudo, quando lhe perguntávamos. Somos jovens, tínhamos... O que ele quer fazer? Retomando. O que ele quer contar é a sua profissão. Você o disse. É simplesmente uma história ingênua. A história ingênua destes dois homens e desta mulher. A história dos 10 anos que terminaram agora ou dos 10 anos que estão terminando agora. Chegou o momento de começar. Dizemos-lhes que o vamos ajudar, que vamos participar na história, que de alguma forma a vamos também escrever. História de amor é também a história de nós, os dois. Sim, dizemos isso. História de amor é também a nossa história. Chegou o momento de começar. Começar verdadeiramente. Depois, afastam-se, separam-se. O primeiro homem
depois daquela noite em que se sentiu traído, o primeiro homem não volta a viver com eles. Não pode. Barulho de trem, fundo sonoro. Depois, durante algum tempo. História de amor é a história desta separação. Depois, durante algum tempo, eles separam-se, os três, separando-nos. O segundo homem, ele, ali, e a mulher ficam juntos e afastam-se também, quase logo da mesma forma. Dizem, um de cada vez, dizem. Você diz e você também. Dizem que vão me escrever, que vão me dar notícias. Isto se passa antes da guerra. O primeiro homem passa bastante tempo. Ela acha que, doravante, as coisas aqui já não vão ser como antes. Como antes, nunca mais. Ela vive em outro país, bastante longe daqui. Muito longe, acho eu. Não sei. É o que está escrito. Nesse outro país, aprenda a cantar. O segundo homem é uma estupidez. É a única coisa de que me lembro. O segundo homem adormece. É jovem. Eu era jovem. É jovem nessa época, antes da guerra arrebentar. Não trabalha, dorme. Hoje, outra precisão. Hoje, sou diferente. Não está bem nem mal, mas sou diferente. O primeiro homem. Escrevo. Começo a escrever. Foi nessa altura que comecei a escrever. Que idade é que eu tinha? História de amor. É a minha primeira história escrita. A minha primeira história de amor escrita. E etc, e etc. Novamente barulho de trem. A banda sonora. O primeiro homem. Primeira parte. Foi antes de a guerra arrebentar. Algum tempo antes apenas. Fico aqui sozinho. O primeiro homem fica aqui sozinho, na parte antiga da cidade, que está agora destruída, demolida, no sopé da colina. A mulher canta um pouco, quase nada. Ouve-se mal no seu canto, longe ou muito perto. Eu cantava? Não canto. Não me lembro. Eu cantava? Não sei, está escrito. Eu leio, ela cantava. Bem, não sei, logo se vê. Está tudo visto. Logo se vê. Bem, barulho de trem. O primeiro homem, continuo, depois daquela noite, queria morrer. Depois desta noite em que eu quis morrer, desci em direção ao rio. Não me lembro desta história. Que história é esta? Já me contou isto? E depois, voltando-se para mim com seu sorriso amável de criança. Já disse alguma asneira? Depois daquela noite em que eu quis morrer, a descida em direção ao rio, sim. Depois, naquela noite, fiquei nesta cidade. É aqui que vivíamos os três juntos, antes de vocês terem estragado tudo, de terem destruído tudo. É aqui que vivíamos juntos, uns perto dos outros, os dois homens e a mulher. Fiquei aqui o tempo todo da separação, o tempo todo em que estive solitário, à espera de vocês. Estava escrevendo um livro ou uma canção, simplesmente uma canção. História de amor é o livro. Esse livro ou essa canção, o que resta? Quase nada destes anos, destas semanas, ou destes meses que me pareceram anos. A mulher canta um pouco, quase nada. Ouve-se mal. Ela esboça um sorriso e ouviremos de forma quase imperceptível um disco. A mulher cantarola por cima do disco. Este tempo todo também, pouco faltou para morrer. Eu queria morrer. Era na época dos meus 25 anos, acho eu. Queria morrer. Estava nesta parte antiga da cidade e queria morrer. Dizia isto, e às vezes ainda chorava. Era um pouco infantil, pueril. Repetia isto para mim mesmo. É um pouco infantil, pueril. Tinha perto de 25 anos, sim. Foi imediatamente antes ao arrebentar da guerra, e já não tenho idade. Repeti isso para mim mesmo. Já não tenho idade para chorar. Máquina de escrever, o barulho ali. Máquina de escrever. Parti para muito longe, para um outro país. Lá, ela não arranja amigos. Não me instalei.
durante o tempo todo que durou a separação. Devo ter vivido no hotel, em hotéis, parece-me. Esperava pelo momento em que pudesse voltar aqui, a esta cidade. Esperava pelo momento em que isso fosse novamente possível. Quando já não sentir dor, voltarei. É o que eu digo para mim mesma. Lá, de alguma forma lá, também era solitária. O que é que vocês pensaram? Não conhece a língua do país e não faz nenhum esforço para aprender. Não fiz nenhum esforço. Ela não faz nenhum esforço para aprender a falar. Diziam de mim que eu era estrangeira. É assim que lhe chamam, a estrangeira. Aprendi a cantar. Ela canta um pouco? Refiz a minha vida. É assim que se diz? Não sei, não é muito correto. Refiz a minha vida. Moro sozinho na cidade, na parte antiga da cidade. Decido isto, decidi isto. Decido que doravante vou morar sozinho, o tempo que for preciso, o tempo necessário. Às vezes também sufoco, sou apanhado pelo sufocamento. Estou ali, pertinho de você, antes da guerra arrebentar. Quase não te falo e você não me ouve. Quase sussurrando. Não é nada. Nada mais do que uma pequena história na sua vida. Você tem 25 anos e não é importante. Não era importante. O segundo homem. Você não conhecia mais ninguém além de nós? É assim? Ninguém além de nós? Ninguém com quem às vezes, quando as coisas se tornam mais difíceis, quando tudo fica negro, ninguém com quem possa falar? É o início da minha doença. Começo a ficar doente. Estou aqui. Ninguém a quem responder. Não tenho vontade. É assim. Foi o que decidi. É assim que estes meses, estas semanas que me parecem anos, deverão ser vividos, sem mais ninguém além de vocês. Às vezes ainda, é o início da minha doença. À noite, falo durante o sono. É o tempo do pré-guerra, esse momento. E a esta doença também lhe chamam a guerra. É o tempo do pré-guerra. E durante o sono, digo coisas como esta. Demasiado medo de amar outros para além de vocês. Barulhos de telefone, toques de telefone, longos toques de telefone e ninguém atende. E ainda outras variantes, toques, longos toques, toques de telefone. E um dos homens, você, eu, um dos dois homens levanta o auscultador. E outro barulho agora, banda sonora. Outro barulho agora, a tonalidade do telefone ou o vazio que por vezes se ouve no aparelho quando a pessoa que o telefone renunciou no exato momento em que você estava a levantar o auscultador. O vazio sonoro do telefone, ridículo e desesperante. A pessoa irrecuperável. E outro barulho também, possível. Quando um dos dois homens levanta o auscultador, você, eu, um dos dois, a respiração daquele que não fala, do outro lado, longe e ainda tão perto. A sua respiração apenas. E depois o desligar seco, brutal, o abandono. A simples verificação das nossas presenças, o abandono. E ainda, sempre a banda sonora. E ainda, acrescentos à última versão, outros barulhos, vozes diversas, atendedores de chamadas. Vocês estão aí, mas nós não. Neste outro país, continuo? Neste outro país, vocês não conhecem. É muito longe. Nunca ouvi falar dele e não me parece que tenham podido viver lá, ou mesmo somente atravessá-lo. Neste outro país, em frente da minha casa, todos os dias há um homem que olha para mim. Não o conheço. Aprendo a cantar, como vimos antes. Aprendo a cantar e ele ouve-me. Fica ali horas a fio e ouve. Por exemplo, estou trabalhando à janela e do outro lado do pátio ele está no seu quarto.
Nasceu no país e não falamos a mesma língua. Olha para mim, eu canto, eu sei disso. Olha para mim e durante muito tempo não houve mais nada entre nós. O primeiro homem queria escrever um livro sobre essa história. Tinha esse projeto. Toque de telefone. Doravante, todo o tempo que teria que passar sozinho. E você não pode imaginar o medo que eu tinha. Todo o tempo que durar a separação dos dois homens e da mulher, cada um para seu lado. Todo este tempo, vou dedicá-lo ao livro. História de Amor é o título. História de Amor será a narrativa do que foram as nossas vidas. Como as vejo hoje, com a distância. Como sinto as coisas agora. A narrativa do que vivíamos antes. Anteriormente, os três juntos. Disse isto, no momento em que nos separamos. Disse isto, queria meter mãos à obra e logo veremos. Vou meter mãos à obra e logo veremos. E quando regressarmos, quando sentirmos menos dor, veremos o que isto será. Um livro, uma canção, ou ainda um título. Somente um título lançado ao ar, sem importância. História de Amor, mais tarde, foi também uma carta que queria enviar a vocês, que gostava de escrever para vocês, e que continuamente, por medo ou por covardia, sem verdadeiramente desejar, abandonava. História de Amor é, também, uma carta. Partimos. Onde é que isto se passa? Um cais da estação. Aqui ainda, uma vez mais, ela, você, ela, a mulher, parte para muito longe. Eu, o segundo homem, faço apenas alguns quilômetros. É a mesma cidade, como se fosse um bairro desta cidade mais antiga, perto da ribeira onde vivíamos os três juntos. Naquela época, ainda o campo, não havia estrada. É apenas umas semanas antes do início da guerra, do momento em que você adoece, imediatamente antes. Trem. O primeiro homem. Que idade é que eu tenho? Digo isto, e depois ainda achei bem acrescentar, para me armar em esperto. Achei bem acrescentar que iria escrever um livro, que não havia razão para preocupações, que não era preciso preocuparem-se comigo, que esta pequena infelicidade, a separação e tudo, sempre, a doença, a mesma coisa, que tudo isto não era assim tão mal, que certamente me permitiria escrever um livro. No cais da estação, a mulher, aqui também, está um pouco retirada. Parte, não a vemos bem. Slides. Slides? Enquanto falamos? Ou ainda, às vezes, penso que é assim que isto se passa. Ela partiu discretamente, na noite em que as suas vidas, dos três, na noite em que a vida deles vacilou. Ela partiu quando tudo terminou e quando a doença se instalou. Não a vemos. Os dois homens despedem-se sem se preocuparem com ela, sem a verem, sem saberem. Saiu assim de cena, do plano, assim na planta, merda, na ponta dos pés. Tanto quando me lembro, é assim, acho eu, que vivíamos naquele tempo. Desisto e saio. Retomando a respiração e sublinhando bem as palavras, na ponta dos pés. E nessa altura, pergunto-te, é você quem sabe? E nessa altura, rio-me talvez. Ou então, como que imperceptíveis, são apenas lágrimas. Talvez. Você nunca me diz nada. O primeiro homem, não sei. Logo se vê. Toque de telefone. A mulher. Ficamos longe um do outro, o tempo todo da separação. Não nos falamos, nunca. Telefonamos. Às vezes, muito raramente, você me escrevia. Foi antes de você ter adoecido. Não entendia todas as palavras. Você tinha uma letra difícil. Você tem uma letra difícil. Há muito que te queria dizer isto, e a seguir as suas cartas. Longas cartas que escreve a máquina. Do seu mundo ao meu, deixam-me um gosto amargo. Você também não diz a verdade. Toque de telefone. Eu acho que o livro vamos lê-lo juntos, mais tarde, hoje, quando tudo estiver terminado. Reparar, quando sentirmos menos dor.
porque naquele dia doía-nos, e mais tarde é preciso esperar. Isto deixará de existir. Isto será apenas uma longínqua recordação, disse alguém, um de nós. Até tive vontade de rir. História de amor, foi o que eu quis acrescentar. Vai ser um livro divertido. Era o que eu achava. Um livro divertido, uma peça divertida. E depois as lágrimas ainda. Que idade é que eu tinha? Era antes da guerra? As lágrimas vieram-me aos olhos. E o trem que os leva, ele e ela. Vocês, o outro homem e a mulher, ou um dos dois somente. É assim que a primeira parte acaba, termina. Também aqui faço sempre isto. Perguntei, rio-me ou deixo-me apenas, imperceptivelmente levar por esta bela cena? Aqui, com certeza, ela ri. Ri-se. Barulho de guerra. Trem. Segunda parte. Luz. Neste outro país, nesse que vocês não conhecem, há um homem que olha para mim, aprende a minha língua. Aos poucos vai falando comigo, bastante mal. Não entendo nada. Rio-me. Pergunta quem eu sou. Quer logo que eu prometo que não me vou embora, que nunca o vou deixar. Tinha de jurar ficar naquele país que não é o meu, ali onde sou estrangeira. É com este país que rebenta a guerra. Eles não se esquecem um ao outro. Vocês não se esquecem. Já estavam longe um do outro. O outro homem, o primeiro homem e ela, a mulher. E de um país para o outro, do seu mundo para o dele. Não se esquecem um ao outro. Eu, o que faço? O tempo que vivemos, cada um para seu lado. O tempo em que estamos separados. O que faço? Trabalho, trabalhei. É a única coisa, a única impressão, ainda que tenha procurado, a única ideia que me resta. Eu trabalhei. Ganhou juízo, diz ela, ganhou juízo. As cartas deixaram de chegar. Não se sabe por quê. Por causa da guerra ou porque você estava doente. Ou simplesmente porque o primeiro homem tinha deixado de escrever. Fico ali, este tempo todo, com aquele homem estrangeiro, perto dele. Chamam-me a estrangeira, e a ele chamam-lhe o homem da estrangeira. É o tempo da guerra. Aquele disse-o. Aquele, um dia, disse que é por minha culpa tudo isto. Você disse que sou responsável. No momento em que nos separamos e não sabíamos por quanto tempo. Não tínhamos a certeza de nos voltarmos a ver. Um de nós diz isto. Diz que é por minha culpa. Que a culpa é minha. É assim, não é? Culpa minha. De qualquer forma, foi por culpa dele. Alguém, um de nós diz isto. Que a culpa é minha, portanto. Não sabia. Respondo. Era ignorante. Que idade tinha eu? Dormia. Lembre-se também um pouco de mim, era a minha juventude. Quando você desce em direção à ribeira, ao rio, disse que ele quer se atirar. Também ignorava isto. Vivíamos os três. Ela, você, ela, a mulher. Ela nunca me dizia nada. Não me explicavam. Eu dormia. Pronto, dormia. Contaram-me. Nunca saberei se você está rindo, ou então imperceptíveis, ou então talvez fosse apenas tuas lágrimas deslizando. Ou então nada. Já não sabemos. Já não me lembro. Foi preciso muito tempo para esquecer. Talvez dormisse também, ao teu lado. E então, o que é que ficava? Ficava só ele, descendo durante a noite em direção ao rio, à ribeira, e manifestando o direito de se atirar. Parece que o outro homem, o primeiro, sofreu por minha causa. Disse, está escrito. Parece. Disse. Está escrito. Eu rio? Você nunca me diz. Rio? Para descontrair o ambiente? Rio? Desfaço-me a rir? E continuando, a seguir. O que eu faço todo o tempo da separação?
todo o tempo que durou a separação. O que eu fiz? Trabalhei. A segunda parte da história, você não me disse isto quando nos reencontramos. A segunda parte da história é a história deste trabalho. História de amor é um trabalho. Decidi ter uma profissão. Era uma forma de sobrevivência como outra qualquer. Decidi ser arquiteto, construir casas, cidades, lugares como este. A história de um arquiteto. Ele constrói uma outra casa. Ele diz, eu disse isto. Ele disse que é ali que vai refazer a sua vida. Que nesta nova casa, quando a guerra tiver acabado, as coisas serão diferentes. É ainda o campo, não há estrada, não havia nada aqui. Este bairro, apenas os campos. Foi ali que ele construiu. A história de um arquiteto. Ele constrói uma outra cidade. Diz que vai refazer a sua vida nesta parte nova da cidade. Que ali, quando a guerra tiver acabado, as coisas serão diferentes. Era ainda o campo. Não havia estrada. Apenas uma ou duas casas unicamente. E é ali que ele decide construir. E no livro, este livro, o livro que tem por título História de Amor, pouco a pouco as coisas mudam. Contam-se de forma diferente. Nesta parte nova da cidade, está escrito: ele constrói este lugar aqui, onde estamos neste momento, esta noite. Mais tarde, quando ela voltar, você, a mulher, quando ela voltar, é ali que ele vai a fechar, que a vai manter prisioneira. Mas ainda não chegamos lá. A mulher fazendo um pequeno gesto muito ligeiro com a mão. Não, ainda não. Ela será cantora, e neste lugar que ela constrói para ela, é o tempo da guerra. Ela deverá cantar. Ele também, eu também, adoeço a partir deste momento. A história de um arquiteto, e depois, pouco a pouco, história de amor transforma-se num conto. Quando o primeiro homem me conta o livro, quando nos reencontramos, ele diz que as coisas se contam de forma diferente. É a história de um arquiteto que, durante a guerra, constrói este lugar para fechar uma cantora, ou a recordação de uma cantora. Ele escreve que o arquiteto faz isto para fazer de conta que não está sozinho. Barulho de aviões por cima das nossas cabeças. Ela, no seu íntimo, canta. O primeiro homem, todo o tempo que durou a separação, meses, talvez semanas, que me pareceram anos. À noite, ficava sozinho na cama, ou então, porque não conseguia dormir, levantava e sentava. Escrevo. Que idade é que eu tinha? Conto a história em voz alta. Ao escrevê-la, a história deste arquiteto louco, pouco a pouco, por uma cantora, que o deixou e por quem ele espera, até na sua demência. No início da segunda parte, o homem, o primeiro homem, eu. O homem conta menos, não vemos bem, a luz não é boa, ou ainda, não sei, morreu da sua doença, ou está já escrevendo um outro livro. Quando voltei, eles estavam à minha espera, os dois. Contam-me o livro que um deles escreveu, e eu li aquilo que sou no livro. Leio que sou, no livro, uma das personagens, e não entendia tudo, de tal forma as coisas são diferentes. E às vezes, no entanto, parecia-me mais exata a narrativa, mais exata do que tinha sido a realidade que tínhamos vivido. No final deste capítulo, há uma passagem que eles dizem à mulher o que é doravante a história. A história do arquiteto e da cantora. E ela, a mulher, você, acabada de regressar, chora delicadamente. Ela diz: nunca vou saber cantar, ou canto tão mal que acabarão por fazer pouco de mim. Não sei cantar, ou canto tão mal que acabarão fazendo pouco de mim. Terceira parte. Reencontramos-nos. Afasto-me do homem estrangeiro.
deixo, abandono, ou ele morre. É o fim da guerra. Quando o trem entra na estação, na parte antiga da cidade, é uma das primeiras coisas que me dizem. Há muito tempo que eu tinha deixado tudo aquilo e pensava que nunca mais ali voltaria. Perguntam-me por que agora sou estrangeira, por que pareço estrangeira, se tenho onde dormir e ficar. Dizem-me que o mundo mudou e que doravante é preciso estarmos conscientes disso para nos adaptarmos. Dizem-me também que a parte antiga da cidade já não existe. Dizem-me só a estação ali ficou em pé e, claro, os muros. Alguns muros e casas ainda se mantêm, mas já ninguém lá mora. Doravante, ninguém lá voltará a morar. Apenas um homem, é de você que eles falam. Apenas um homem que enlouqueceu, adoeceu, não sei, e que não quer ir-se embora. É o período do pós-guerra, a partir deste momento. Há sobre a colina aqui uma nova cidade. É ali que está a vida, e é para ali que devo ir. Explicam-me o caminho, desenham-me o percurso no vidro embaçado. Deixei de sair. Dizem que deixei de querer sair, que estou doente. Fico fechado em casa, durante o dia e ainda todas as noites. Vivo assim, espero pela morte. Não faço questão de continuar. Paro por aqui. Deixei de te ouvir. Ao segundo homem. Deixei de te ouvir quando você me fala através da porta. Não entendo nada desta história. O que você disse. O passado. Não me lembro ou não quero. Não tenho vontade. Alguém diz, pergunta, o que aconteceu a todos estes anos. Não os vi desaparecer. Você está vendo o juízo, é o que ela dirá. Ela, a mulher, quando a voltar a encontrar. Não faço questão de continuar. Pare. Disse no livro aquilo que não digo em mais lado nenhum. Acabou. Você está ganhando juízo, mas também ela acrescenta isto para o tranquilizar, porque tem medo de o inquietar a partir do momento em que finalmente eles se reencontram. Mas também você não mudou. Ele, o segundo homem, você, aquele que hoje é arquiteto. Ele, você sorri. Ele responde que se isso é verdade, se eu não digo apenas por gentileza. Ele responde que ainda bem que é assim. Ela e eu, a mulher e o segundo homem, voltamos a morar juntos, na parte nova da cidade. Quase não falamos da guerra, pertence ao passado. Nunca mais voltamos a falar das nossas vidas, do que foram as nossas vidas antes de nos termos separados, quando vivíamos os três juntos, na parte antiga da cidade, perto do rio. Nunca mais falamos do outro homem, você, aquele que escreve ou que morre, é a mesma coisa, e de quem sentimos a falta. Esperamos pelo momento em que isso voltará a ser possível, falar dele em que teremos menos medo. Os anos que se seguem passam assim. Eles vivem em duas cidades, nós os dois juntos, o arquiteto e a cantora, e o que escreve, nós para um lado e ele para o outro. Que idade é que eles têm? Eu canto. A mulher, o resto da vida, nunca fala disto. Fica no edifício que o arquiteto construiu para ela, para fechar lá dentro. Quando às vezes lhe dizem, ou quando ela lê, quando ela se apercebe, acabei de me aperceber. Quando lhe dizem tudo isto, o papel e a personagem que ela representa, ela não responde, esboça um sorriso, como fazia antes, sem que percebêssemos verdadeiramente. E ali, como em outros lugares, naquele momento como em tantos outros, você não dizia, não há nada escrito, e ela não sabe. Não sei. Epílogo. Epílogo? Não há epílogo? Você me surpreende. Isto agora diz respeito a você. É contigo. Epílogo, e depois, finalmente,
as coisas avançavam cada vez mais depressa. Tudo se precipitava. Estávamos muito longe daquilo que tínhamos querido viver. Muito longe do que devia estar escrito. Um dia, sem ter acabado o livro, talvez ainda não tivesse escrito uma única linha e tenha se contentado de nos contar a história. Um dia, morre em cima dele, simultaneamente arrastado e afogado. Ou então, deixa-o, desinteressa-se, conta outra coisa. Diz, com uma última pirueta, uma última confissão. Diz que não é aquilo que tinha previsto dizer, escrever. História de amor é, originalmente, uma outra história. Fim, responde. Anunciar que os ganhadores das camisetas foram Matheus, que é lá de São Paulo, veja só o alcance, né, da nossa live. A Crislaine Tavares ganhou uma camiseta, a Claudiane também ganhou uma camiseta e o professor Márcio Alves também ganhou uma camiseta. Todos mandaram para o meu celular, eu quero esta camiseta, e ganharam a camiseta. E a Maria Larissa levou os doces da Gabriela Carvalho. Muito obrigada por todos vocês que estão acompanhando a live. E antes de terminar aqui, eu quero trazer ao palco Pedro Caio, o secretário de Educação, para a gente fazer uma breve contextualização desse trabalho que a gente apresentou aqui. E o Miguel Ângelo também, para a gente fazer essa contextualização. Cadê? Vou ficar em pé mesmo, é bom uma cadeira, né, produção? Sem pé mesmo. Então, Vamos dar uma neta. se vocês tiverem alguma pergunta para os nossos atores ou para mim, então a gente está aqui à disposição e também para ouvir o que é que vocês entenderam e se gostaram da história. Boa noite a todos, boa noite aos presentes e aos que estão nos acompanhando através da live do YouTube da Seduc Cabral. Algo que eu pude acompanhar é uma história de amor que, na verdade, se desenrola em um drama de amor, né? De um casal que estava vivendo a três e eles se separam e o segundo homem e a mulher retornam ao romance, deixando o primeiro homem de lado. A minha pergunta é, pelo que eu entendo, a construção do texto ela se dá em cima do primeiro homem. O que é que o primeiro homem acha de toda essa questão e se ao final, depois, deixa algo a desejar, né? Deixa uma continuidade da história, se ele tinha o desejo de retornar ao romance. Na verdade, assim, pelo final dessa história, ela deixa um gostinho de quero mais, né? Isso. Quando diz fim, responde, né? Na minha opinião, eu acredito que esse primeiro homem ele fica muito magoado, né? Muito triste, né? Por todo o período que eles estavam vivendo, essa separação, a qual ele pensou até em se matar, onde ele desiste, né, de se matar, através dessa história, ao qual, né, o que eu pude acompanhar do texto, ele não escreve, ele apenas conta essa história para o segundo homem. Ele conta toda a história para ele, mas ele não chega a escrever essa história. Até onde eu entendi, foi assim. E no final acho que deixa transparecer isso, né, que diz ele talvez não tenha escrito uma única linha sequer. Eu vejo dessa forma. Miguel? Boa noite a todos, que nos acompanham de casa. Veja bem, Lagasse era um cara muito fechado nas coisas que ele escrevia. O que realmente deu para entender nesse texto, nessa textualização de Lagasse, é que nunca existiu dois homens. Ele estava contando a história como o primeiro homem na fase anti-guerra e no segundo homem na fase pós-guerra, quando ele realmente mostra, faz uma comparação do que ele tentava viver no começo e no que ele se tornou no final. A textualização, no caso aí, ele quer dizer que ele está mostrando a história dele antes e o depois, mas que no conceito de Lagasse,
pelo que eu já li de Lagasse, ele era uma pessoa que ele falava muitas coisas, ele falava a primeira pessoa em outros textos. Ele dividia um texto de primeira e segunda pessoa como se fossem duas pessoas diferentes, mas sendo ele mesmo. Isso pelo menos é o que eu já li de Lagasse. Era um cara ele era muito de fazer as coisas, ele sozinho, interpretando vários personagens. Eu não sei se o pessoal que fez a leitura também tem essa mesma percepção que eu tenho. A gente estava indo por essa linha de raciocínio, que era a mesma pessoa com personalidade diferente. Aí ficam os dois personagens divididos com as personalidades da mesma pessoa. Isso. Que Lagasse ele era muito disso. Uma percepção. No começo, quando a gente foi iniciar o treinamento, ler o texto, Marneto conversou com a gente sobre isso, sobre essas duas ideias. A ideia de ter realmente 3 personagens e depois a mulher abandonar o primeiro homem para ficar com o segundo, ou essa outra ideia de que o primeiro homem e o segundo homem eram a mesma pessoa, que era só uma pessoa com bipolaridade. Era algo assim que a gente pensava no início. Quando o Marneto falou do projeto, assim, pra gente, apresentou, achei bem interessante, porque, como você falou, no tempo de pandemia não está se podendo aquele teatro tradicional, aquela questão presencial, e o virtual trouxe essa perspectiva. Eu queria ouvir de vocês o que vocês acharam de participar do projeto e como isso vocês acreditam que impacta nas pessoas que estão assistindo também. Ok. Você primeiro, Anaí. Então, em relação, né, à leitura dramatizada, é a primeira vez que eu participo, né, sempre participei de peças teatrais, né, diretamente, mas ali com o pessoal, sentindo aquela coisa, é uma experiência nova e é muito boa também, né? Essa convivência, esse voltar, trazer arte para o pessoal, né? Isso é algo incrível, que eu sempre me sinto muito lisonjeado, né, por passar a arte dessa forma. E é uma experiência muito boa mesmo, né? Que bom que voltamos a fazer arte depois de muito tempo, depois de mais de um ano, né, com essa pandemia. E eu acredito que o pessoal que nos acompanhou também gostaram. É uma experiência nova que agora, se Deus quiser, vai voltar a acontecer com frequência. Mais alguma coisa? A gente está muito feliz de participar dessa peça, principalmente eu. A gente está junto com o projeto Saúde pela Arte desde o início. A gente fez outra peça que é Inimigos Silenciosos, e é como o Aldair diz, é uma pena a gente não poder ter aquele toque, aquele ensaio todo, a gente próximo um do outro, mas como ele diz, é uma nova experiência para a gente, a leitura dramatizada. A gente quis trazer isso como uma forma de entretenimento para as pessoas, porque também é um refúgio para a gente nesse momento de pandemia. A gente estudou bastante sobre essa questão, principalmente auditiva. Vocês exploram bastante isso, que as pessoas não estão acompanhando o texto, elas exploram bastante essa questão auditiva. Da exemplo da educação, a gente tem um programa de rádio educacional, que dá aula através da rádio. E isso a gente tem visto que o aluno ele também tem se atido a isso, para ouvir mais do que propriamente falar. Porque na escola a gente precisa ter esse diálogo. Já no rádio, numa apresentação como essa, às vezes se torna um monólogo para que as pessoas pratiquem a questão auditiva também. Isso é muito bom. Assim, a pandemia tem o seu lado de trágico, né? Mas tem essa coisa de se reinventar, né? Do professor ter que se reinventar, do artista ter que se reinventar. E a classe artística sofreu nessa pandemia. Foi uma das classes que mais sofreram, porque foram impedidos de trabalhar. Barzinho fechou, teatro fechou, cinema fechou e é um espaço do artista. Então o artista ficou mesmo necessitando desses incentivos. E eu acho que a AUDI, essa lei que o governo criou, essa distribuição desse recurso, né, que esse recurso veio tanto para projetos, para espaços culturais,
veio como editais também para projetos. Esse meu foi um edital, eu coloquei o edital e venci o edital. Acho que aqui em Cabrobó eu sou a única que colocou o projeto nível estadual e fui beneficiada, né, com esse recurso da Aldi e pude realizar esse trabalho. Então, ajudou bastante a classe artística, esses editais da Aldi Blanc. O município também recebeu esse recurso e fez o repasse para alguns artistas, né, e nós ainda temos alguma coisa para receber, vai abrir novamente. E os artistas têm que ficar atentos, porque isso é uma contrapartida. O que nós estamos fazendo aqui é uma contrapartida. A gente recebeu e a gente precisa mostrar uma resposta, né, desse recurso que a gente recebeu. Então, foi uma forma que o governo achou para poder incentivar os artistas a continuarem a trabalhar. Então, essa questão do audiovisual hoje, eu acho que mesmo que a pandemia passe, que a gente volte ao normal, eu acho que isso vai ficar forte. A questão das lives, a questão das plataformas digitais vão continuar forte. Então a gente está se reinventando de uma maneira boa de se trabalhar também. Mas é só uma questão de adaptação. Um abraço do nosso gestor, Galeno Naná, estava em outra pauta, na Secretaria de Infraestrutura, mas ele é um dos apoiadores também da lei do incentivo ao artista. A gente tem o nosso deputado também estadual, João Paulo Costa, que tem também uma lei direcionada a essa questão cultural. E como você realmente falou, é uma classe que sofreu e está sofrendo com essa questão da pandemia, mas isso é a prova de como pode se reinventar, né? E como pode achar um novo horizonte e trazer ele para o público. Todos os que estão assistindo, creio que gostaram bastante, estão ansiosos para o próximo encontro. E como o Miguel falou, se trouxer algo também da região, é bem proveitoso. Então, vamos agradecer a todos. Quer falar ainda? Não, só que exista o bom senso de que quem realmente use a lei Aldir Blanc seja realmente as pessoas que precise realmente de levar o incentivo ao público. Como não aconteceu em alguns casos, em outras leis de incentivo a coisa que foi totalmente desviada para grandes artistas, fazer grandes peças sem necessidade e cobrando um absurdo de ingresso, quando uma lei de incentivo, ela é para incentivar o povo, não para que se ganhe dinheiro em cima disso. É só o que a gente gostaria que não acontecesse. Muito bem, então quero agradecer a todos que participaram da live, todos vocês que estão aí presentes, muito obrigada. Quero agradecer aqui aos meus alunos, meus atores preferidos. Uma leitura perfeita. Perfeita, uma leitura muito boa. Agradecer a Pedrinho e ao companheiro dele ali, Paulo, ao Ari Gonçalves, né, ao Pedro Caio, ao Miguel, que também fizeram-se presente aqui com a gente. E não se faz arte sozinho, não se faz. Principalmente o teatro não se faz sozinho. Então a gente precisa do público e a gente precisa de pessoas engajadas. Uma palma para todos.